pastor, por esse profeta que Deus tem colocado aqui para nos abençoar. Hoje será o melhor dia da conferência, eu não tenho dúvidas. Vamos receber o nosso querido pastor Alain Ventapane. Glórias a Deus, que bom que você chegou aqui. É sempre uma honra, uma dádiva poder pregar a palavra de Deus, poder estar no altar, poder ser um instrumento para a igreja, poder ser um instrumento nas mãos do Senhor. Eu me sinto muito grato, honrado a Deus por esse privilégio de estar aqui esta noite, podendo ministrar uma palavra aos nossos corações. Por gentileza, abra comigo a sua Bíblia. No final nós vamos levantar um clamor por famílias. E aí no final do culto, se você esteve aqui ontem e pegou a orientação, se você está com alguém da sua família aí, você vai se juntar a ele no final. Se não, você vai levantar uma foto, ou até mesmo o seu telefone, porque eu acredito que se você não trouxe uma foto impressa, você tem a foto aí de alguém que você ama, de alguém da sua família, que não está aqui, que precisa da oração, que precisa de salvação, de libertação. Eu não sei o que alguém da sua casa está precisando receber, mas eu quero declarar que ao final deste culto, sairá um decreto do céu em favor da minha casa e em favor da sua casa. Eu creio nisso, meu irmão. Eu creio. Abra comigo, por gentileza, a sua Bíblia. Daniel, livro do profeta Daniel, capítulo de número 1, verso 8. Eu quero ler apenas um versículo e depois eu quero discorrer com vocês algumas coisas que Deus colocou no meu coração. Eu acordei essa manhã com um direcionamento de Deus. A primeira coisa, antes de dar bom dia para a Josi, eu disse para ela: Deus me deu uma palavra para hoje. E Deus disse exatamente isso ao meu coração, 2 palavras. E essa vai ser o tema da minha mensagem de hoje. Mas eu acordei com essa chama no meu coração. Você não faz ideia. Eu passei o dia pensando exatamente nessas 2 palavras, nesses 2 comportamentos, nessas 2 atitudes que nós temos na vida. Vamos ler Daniel capítulo 1, verso 8. Eu escolhi a vida do profeta Daniel para mergulhar com vocês esta noite sobre um tema que o Senhor colocou no meu coração. Diz assim Daniel 1:8: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse, que lhe permitisse não se contaminar. Feche os seus olhos por um instante. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nós estamos em Tua presença, e diante da Tua noiva eu quero reconhecer as minhas limitações, quero reconhecer a minha pequenez, e diante deles quero reconhecer que eu, pastor Alain, eu não sou, eu não faço, eu não posso. Mas eu sirvo a um Deus, o meu Deus, que é o Deus dessa igreja, que é o Deus desse povo, que é o Deus dessa palavra. O nosso Deus, Ele é tudo. O nosso Deus, Ele pode todas as coisas, e o nosso Deus, Ele faz tudo aquilo que lhe apraz. Senhor, eu te peço esta noite, nesta oração com a tua igreja, que uma vez mais esta noite se cumpra a tua palavra, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém
e amém. Se você acredita que Jesus está aqui, e que pelo poder da sua palavra Ele vai falar conosco essa noite, se você pode e acredita, dê um lindo aplauso ao Senhor. Eu acordei nessa manhã e quando eu abri os meus olhos, eu fui agradecer a Deus por estar de pé. Ele disse para mim: Alain, desistente ou persistente? Desistente ou persistente? Eu queria que você começasse a guardar isso aqui no seu coração esta noite, e que você me ajudasse dizendo para alguém assim: e você, desistente ou persistente? Eu acordei e comecei a pensar sobre isso nesse dia de hoje. Desistente, se você der um Google aí, você vai encontrar alguns significados, né, da palavra desistente. Refere-se a uma pessoa que desiste, que abandona um projeto, um desafio, um curso, ou qualquer atividade antes da sua conclusão, demonstrando falta de persistência diante dos obstáculos da vida. Agora, o persistente significa aquele que continua firme, sem desistir, apesar dos obstáculos, ou que se mantém por muito tempo, sendo constante e perseverante. Eu acho interessante algumas coisas que eu preciso compartilhar com vocês esta noite. A primeira delas é que desistir ou persistir não tem nada a ver com Deus. Persistir ou desistir tem a ver com você, tem a ver com a sua decisão, tem a ver com a sua responsabilidade humana. Então, desistir ou persistir, seja em que área for da sua vida, não tem a ver com Deus. Tem a ver com a sua responsabilidade humana, tem a ver com as suas decisões. Então quero te dar um primeiro conselho aqui essa noite: não culpe a Deus ou não transfira para Deus aquilo que é uma decisão e uma responsabilidade única e exclusivamente sua. Então, desistente é aquele que abandona, é aquele que para, é aquele que retrocede, é aquele que recua, é aquele que não conclui o que começou. Mas o persistente é aquele que mesmo com dores, mesmo cansado, mesmo com obstáculos, mesmo com problemas, ele é alguém determinado. E foi por isso que eu escolhi Daniel 1:8 para pregar esta noite. Porque eu gosto de uma tradução que diz: e decidiu Daniel firmemente no seu coração. O que? Eu não vou recuar, eu não vou retroceder, eu não vou voltar atrás. Não importa a cultura, não importa o rei, não importa a geografia, não importa o manjar, não importa o suborno, não importa o pecado. Eu decidi ir até o final. Eu decidi permanecer firme no propósito. Eu escolhi permanecer santo, limpo, reto. Agora, persistir ou desistir não tem a ver só com a tua humanidade, também tem a ver com o teu coração.
Porque muitas das vezes, como está o nosso coração, também vai nos fazer desistir ou persistir. A minha Bíblia diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, como está o teu coração, também pode definir a tua atitude de jogar a toalha ou de permanecer firme diante de Deus e dos seus desígnios e propósitos. E eu não estou falando só, única, exclusivamente, de um relacionamento para com Deus. Quando o nosso coração não vai bem, às vezes a gente quer desistir das pessoas, a gente quer desistir da família, a gente quer desistir do casamento, a gente quer desistir do emprego, a gente quer desistir de tantas coisas. É por isso que eu fiz questão de ler também Daniel 1:8. Por quê? Porque Daniel não decidiu na sua mente, Daniel não decidiu na sua alma, Daniel não decidiu pelo Espírito, ele assentou no seu coração e disse: eu não vou parar, eu não vou retroceder. A cultura dos meus pais não será alterada, aquilo que eu aprendi não será mudado, não importa o lugar, porque tem gente, e eu vou falar sobre isso aqui já, que o ambiente altera quem ele é. Só que antes de falar sobre isso, eu quero dizer que desistir e persistir tem a ver com a tua humanidade, tem a ver com o teu coração, mas também tem a ver com o teu relacionamento com Deus. Por quê? Porque quanto mais longe de Deus eu estou, mais vontade de desistir eu tenho. Quanto mais perto de Deus eu estou, mais imparável eu me torno. Eu vou repetir isso aqui para você pegar. Quanto mais longe de Deus eu estou, mais desistente eu me torno. Em todas as áreas da minha vida, quanto mais distante de Deus, mais eu quero desistir do casamento, mais eu quero desistir do emprego, mais eu quero desistir da faculdade, mais eu quero desistir do chamado, mais eu quero desistir daquilo que Deus me vocacionou para fazer. Mas quanto mais perto dele eu estou, mais forte eu fico, mais coragem eu tenho, mais fé eu tenho, mais capacidade eu tenho. E eu vou te dizer, mais imparável eu me torno. Eu citei 3 coisas aqui que muitas das vezes levam o ser humano a desistir. A primeira delas é um sentimento natural do ser humano. O nome desse sentimento é chamado medo. Todos nós temos medo, mas muitos de nós desistimos pelo medo. Muitos de nós não alcançamos o novo pelo medo. Muitos de nós não crescemos pelo medo. Não mudamos de cargo pelo medo. Eu já conheci gente que a empresa dizia assim para ela: eu tenho uma posição maior para você. A empresa dizia para ela: eu tenho um salário maior para você. E ele dizia: não, eu quero ficar aqui mesmo. Mas por quê? Pelo medo de uma responsabilidade maior, pelo medo de um desafio maior. O medo é paralisante na vida de um ser humano. O medo é capaz de te fazer desistir. Sabe outra coisa que é capaz de muitas das vezes nos fazer desistir? Uma geografia desconhecida, um lugar onde você não tem domínio, aonde você não conhece as pessoas, aonde você não conhece o clima, aonde você não sabe que desafio vai enfrentar naquela terra estranha. E isso muitas das vezes impede alguém de prosseguir, de avançar. Mas tem uma outra verdade que também nos impede de chegar no novo e muitas das vezes nos fazem desistir. Por que, pastor?
desafios maiores do que a nossa capacidade ou força. Todas as vezes que eu me deparo com um desafio maior do que a minha capacidade ou maior do que a minha força, o primeiro pensamento que vem na minha mente é: vou desistir, vou parar. Isso aqui é maior do que o meu recurso, não dá. Isso aqui é maior do que a minha capacidade, não dá. Isso aqui é maior do que o que eu poderia alcançar, eu não vou. O medo de desafios, ou os desafios maiores do que a nossa força, muitas das vezes nos fazem desistir. Eu poderia te dar alguns exemplos bíblicos, como por exemplo Golias. Golias era grande, forte. O exército olhava para ele e dizia: é invencível, é maior do que nós, é mais forte do que nós, é mais poderoso do que nós. Só que eu também preciso compartilhar com você 3 verdades que te levarão a uma vida de persistência. Eu não sei se tem alguém aqui para acreditar, mas se você tiver esses 3 itens aqui na sua vida, nada vai te parar em 2026. Eu vou repetir isso aqui: nada vai te fazer desistir em 2026. Nada vai te fazer recuar em 2026. Nada vai te fazer retroceder na tua vida. Nada vai te fazer abandonar Jesus na tua história. Por quê? Porque se você tiver a palavra de Deus, você não recua. Se você tiver ela guardada no teu coração, você não retrocede. Se você tiver uma vida de oração, você não volta atrás. E se você tiver fé, meu irmão, a minha Bíblia diz que de fé em fé, de glória em glória. A minha Bíblia também diz que a vereda de um justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até se tornar dia perfeito. Então deixa eu te dizer: quem tem a palavra, quem tem a oração e quem tem a fé, não retrocede, não desiste, não para. O medo não vai te parar em 2026. Você acha que Daniel não tinha medo? Uma terra estranha, deuses estranhos, um rei estranho, uma cultura estranha. Mas o menino macho, esse Daniel pisou na Babilônia e disse: eu estou na Babilônia, mas eu sou servo do Deus de Israel. Eu estou na Babilônia, aqui pode ter quantos deuses eles quiserem adorar, mas o meu Deus continua sendo o Jeová. Meu Deus do céu, o meu Deus continua sendo Jesus Cristo de Nazaré. O que é que Daniel está ensinando? O medo da geografia diferente, o medo das circunstâncias diferentes, os cenários, desafios maiores do que a minha força ou capacidade não vão me parar. Sabe por quê? Primeiro, a palavra de Deus é a minha bússola. Segundo, eu tenho uma vida de oração. E terceiro, eu tenho uma fé inabalável. E eu quero te dar um segredo para todas as vezes que você pensar em parar, todas as vezes que você pensar em desistir, todas as vezes que você pensar em jogar a toalha. Pense nisso aqui que eu vou te dizer, e se puder anote no nome de Jesus. Sabe por quê? Deus não desiste de mim, não desistiu de você. Eu quero te dar a primeira razão para você não desistir. Deus não desistiu de você. A minha Bíblia diz em João 3,16 que Deus me amou de tal maneira
que entregou o seu Filho único, unigênito do Pai, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus poderia ter dito: o problema foi de Adão, e por causa de Adão, a humanidade que pareça, que pague o preço, que padeça pelo pecado de Adão. Mas ele disse: não. Eu não desisto do Alain, eu não desisto da Josi, eu não desisto do Marcos, eu não desisto da Sofia, eu não desisto do Abner, eu não desisto do Richard, eu não desisto do João, eu não desisto. E porque eu os amo, eu vou entregar o meu filho por ele, eu vou entregar o meu filho por ela. Eu não desisto da Mari, eu não desisto. Pelo amor de Deus, quando você pensar em desistir, lembre-se: Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de mim. Falho, pecador, mas Ele não desiste de mim. Pastor, eu tenho defeitos, mas Ele não desiste de você. Pastor, mas eu sou pecador, mas Ele não desiste de você. Quer mais uma? Eu te dou, porque o céu já me deu. E o que recebeu de graça também entrega. Como é que é isso, pastor? Eu aprendi olhando para a minha Bíblia a não desistir, porque entendo que Deus está trabalhando. Eu posso não estar vendo, eu posso não estar sentindo, o cenário pode estar totalmente ao contrário, mas Jesus disse assim: o meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Preste atenção, o Pai está no ambiente eterno, o Pai está no princípio e o Pai está no fim, e do princípio ao fim Ele está trabalhando. A minha Bíblia também diz que enquanto eu durmo, Ele... Você está repousando, você está descansando, mas o Senhor está te guardando, está te livrando, está abrindo portas, está movendo o céu e a terra. Preste atenção, você tem pausa, Ele não. De eternidade em eternidade, Ele trabalha por mim e por você. Por mim e por você. Então deixa eu te dizer, o teu cenário pode parecer difícil, mas Ele está trabalhando. Pastor, eu não tenho recurso para esse sonho, mas deixa eu te dizer, Ele está trabalhando. Pastor, os desafios são grandes, eu não vejo saída. Me permita te dizer, Ele está trabalhando. Será que tem alguém para dizer aí, Ele está trabalhando? E quer mais uma para você não desistir? Deus não retrocede no seu propósito. Deus não retrocede no seu propósito. Pastor, mas a Bíblia diz que ele já teve vontade, é verdade. No tempo de Sodoma e Gomorra, ele olhou para aquela cidade e disse: me arrependo de ter feito homem, misericórdia. No tempo de Noé, ele disse: me arrependo de ter feito homem. Mas você percebeu que nos primeiros dias do ano teve um dia de sol e chuva e surgiu um arco no céu? Um arco que não é símbolo de LGBT não, na cadeia. É símbolo da aliança.
é símbolo da promessa, é símbolo da fidelidade, é símbolo de que Deus não vai retroceder com a sua palavra. Ele olha do céu e diz assim: olha aí a virada, olha quanta oferenda para Iemanjá, olha quanta gente bêbada, brigando, matando, prostituindo-se, mas no outro dia tinha um arco. Esse arco lembrava o quê? A aliança de Deus com o homem, dizendo: mesmo bêbado eu não desisto deles, mesmo se prostituindo eu não desisto deles, mesmo uma geração corrompida eu não desisto deles, eu trabalho por eles. Oh meu Deus do céu, e eu não retrocedo no meu propósito. Jesus disse: tetelestai, está consumado, está concluído. Aí ele disse: não vos deixarei sozinho, enviarei outro semelhante a mim, ele estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Enquanto isso, eu trabalho. Sabe o que eu faço? Eu vou para o Pai, vou preparar lugar, vou preparar uma mansão celestial, e volto para te buscar. Volto como? Volto sentado num cavalo branco, com as vestes brancas, reluzentes, os seus cabelos alvos como a neve, na sua coxa escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, os seus pés como latão reluzente, na sua mão uma espada afiada, e ele vem para cumprir o seu propósito. O propósito dele ainda está de pé, a trombeta vai soar, ele virá nos buscar. Deus não volta atrás no seu propósito. E quer mais uma? Que ele não volta atrás no propósito? Quem quer ouvir? Quem quer ouvir? A minha Bíblia diz que aquele que começou a boa obra é fiel para... Ele não para no processo, ele não para no caminho, ele vai até concluir, ele vai até terminar. Ei, quer que eu te dê mais uma para você entender que ele não desiste do propósito? A minha Bíblia diz que ele não é homem para que minta, ele não é filho do homem para que se arrependa. Ou seja, ele não é como eu e você que desiste, ele não é como eu e você que retrocede, ele não é como eu e você que abandona o barco, ele não é como eu e você que abandona a fé, que abandona a palavra, que abandona a oração. Ele está dizendo: ei, eu sou fiel para cumprir tudo aquilo que eu prometi, tudo aquilo que eu prometi. Tu quer mais uma? A minha Bíblia diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Tudo que ele prometeu aqui, cumpriu ontem, cumpre hoje e cumprirá amanhã, de eternidade em eternidade. Ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus, e o seu propósito está de pé. Pergunta para quem está do seu lado: tu vai desistir? Não, tu não perguntou não. Muita gente para pouco barulho. Pergunta para ele assim: tu vai desistir? Porque antes de pular para o próximo, eu preciso te dizer que Deus tem problema com quem desiste. Como é que é, pastor? Deus tem um problema com quem desiste. Por quê? Porque diga para quem está do seu lado assim: no caminho de Deus não existe volta. No caminho de Deus só existe um destino: céu. Vou repetir: no caminho de Deus não tem volta. No caminho de Deus só tem céu. Deus tem um problema sério, Mari, com quem desiste. Eu pensei sobre isso na minha casa hoje. Eu me peguei pedindo misericórdia a Deus. Eu me peguei pedindo perdão a Deus.
Porque eu seria um pecador miserável aqui essa noite se eu dissesse que eu também nunca pensei em desistir em algum momento da minha vida. Mas hoje a espada cortou primeiro aqui. E o Senhor disse para mim: Alan, eu tenho problema com quem desiste. E eu vou te fazer enxergar na Bíblia que eu tenho problema com quem desiste. Aí Deus me deu a primeira, Hebreus 10:38. Tem gente aqui que sabe de cor. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Como é que é isso, pastor Alan? Deus não tem prazer em quem desiste. Deus não tem alegria em quem desiste. Não existe gozo quando alguém desiste. Não existe alegria em Deus quando alguém desiste do casamento. Não existe alegria em Deus quando uma mãe desiste de um filho. Não existe alegria em Deus quando um pai desiste da sua família. Não existe alegria em Deus quando um filho desiste do pai. Não existe alegria em Deus quando alguém decide abandonar a fé, abandonar a palavra. A minha Bíblia diz que o próprio Deus diz: a minha alma não tem prazer nele. Aí o Senhor me disse assim: eu vou te dar mais, Alan, para você entender e falar para o meu povo. Quem desiste perde a oportunidade de viver as novas estações da vida. Quem desiste de si, quem desiste dos seus sonhos, quem desiste da sua família, quem desiste dos seus filhos, quem desiste da fé, perde a oportunidade de viver as novas estações da vida. Aí o Senhor me deu lá em Lucas 9:62. O que diz lá, pastor? Lucas 17:32. Lembrai-vos da mulher de Ló. O que ela fez? O anjo visitou a casa dela e disse: escapa-te por tua vida, segue o caminho da montanha e não olhe para trás, porque no caminho de Deus não tem volta, porque no caminho de Deus não tem retrocesso, porque no caminho de Deus não existe desistência. A minha Bíblia diz que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. O que é isso, pastor? A sua família seguiu, o seu marido seguiu, os seus filhos seguiram, mas e ela? Parou, se tornou estátua, perdeu a nova estação, perdeu um novo tempo, perdeu uma nova era. Não viu as novas fases do filho, não viu as novas fases que a vida tinha para gerar. Quem desiste perde as novas estações da vida. Que mais, pastor? O Senhor disse assim para mim: quem desiste, Alan, geralmente vai parar em lugares terríveis, difíceis. Não porque eu quero, não porque eu tenho isso para eles, mas porque o caminho da desistência os leva para lá. Pastor, quem? Vou te lembrar de um. Aliás, dessa eu vou te dar dois. O primeiro deles, um profeta chamado Jonas. O Senhor chega para ele e diz assim: Jonas, eu tenho um propósito para você, eu tenho uma missão para você. Eu preciso que você vá para Nínive e leve a minha palavra. Jonas faz uma escolha. Que escolha é essa? Abandonar a proposta de Deus, recuar ao chamado de Deus, desistir do caminho de Deus. E ele decidiu seguir o seu próprio caminho. E aonde Jonas foi parar? Nas profundezas do abismo, no ventre de um grande peixe.
Aí o Senhor disse assim: tem um outro profeta lá, que um dia ele deixou o medo tomar conta dele, seguiu a sua própria escolha, desejou a morte e foi parar numa caverna. O nome dele é Elias. Profeta que fazia fogo cair do céu. Quando desistiu, estava sozinho, numa caverna escura e fria, com fome e com sede. Por quê? Porque desistiu. Mas eu disse aqui para você agora há pouco, que Deus não desiste de nós. E Deus tem uma nova estação para quem desistiu, mas decide recomeçar. Eu vou melhorar isso aqui para você entender. Pode estar no ventre do peixe ou numa caverna escura, mas se decidir recomeçar, Deus tem uma nova estação, Deus tem um novo tempo. O que é que não pode acontecer? Você jogar a toalha e dizer que acabou. Mas se você, ainda que no ventre do peixe, disser: Senhor, eu me arrependo, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, Senhor, eu quero recomeçar. Então Deus pode até não falar contigo, mas fala com o peixe e diz assim: leva ele, leva ele, leva ele, leva ele. Para onde? Para Tarsis? Não, para o caminho do propósito. Agora, antes de pular para o próximo, porque aí começa a coisa boa da história, eu preciso te dizer isso. Porque Lucas 9:62, que foi o texto que eu inverti agora há pouco, diz que quem recua, quem retrocede, não tem direito ao reino dos céus. Então eu disse para vocês e comecei dizendo que Deus tem um problema sério com quem desiste. Por quê? Porque quem desiste perde o céu. Então, pelo amor de Deus, seja a boca de Deus para alguém e diz assim: quem desiste perde o céu. Por quê? Porque Lucas 9:62 diz: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é digno, é apto para entrar no reino dos céus. Pastor, como é que é isso? O senhor está me assustando. Não, o meu desejo não é te assustar. O meu desejo é apenas te animar esta noite dizendo: não desista da fé, não desista da palavra, não desista da oração, não desista da obra de Deus, não desista da sua família, não desista do seu ministério, não desista dos seus sonhos, não desista das promessas de Deus, não desista daquilo que Deus te chamou para fazer. Não desista, não desista, não recue, não retroceda, não pare. Essa noite Deus me trouxe para te dizer: não retroceda, não desista. Pelo amor de Deus, seja profeta de Deus aí para alguém essa noite. Me ajuda aí, dica para ele ou para ela: não desiste não. Sabe por quê? Vale a pena persistir, vale a pena continuar, vale a pena perseverar, vale a pena prosseguir. Sabe por quê? Porque quem persiste em Deus vive o favor dele. Eu vim dizer para alguém que está aqui que persistir em Deus atrai o favor dele para a sua vida, atrai a bondade dele para a sua vida, atrai o sobrenatural dele para a sua vida.
Tem pouca gente acreditando no que eu estou pregando aqui essa noite, mas eu não vou parar de pregar. Por quê? Porque eu não sou dos que desistem, eu sou daqueles que persistem. Então eu não vou parar de entregar o que Deus está me dando aqui essa noite. Quando você persiste em Deus, você vive o favor dele na sua vida, você vive o favor dele na sua casa, você vive o favor dele na sua família, você vive o favor de Deus no teu ministério, você vive o favor de Deus no teu negócio, na tua vida profissional. Quem não desiste atrai o favor de Deus. Quem não desiste, quem persiste, atrai o favor de Deus. Será que tem alguém aqui para reagir? Será que tem alguém aqui que não vai desistir? Será que tem alguém aqui que não vai retroceder? Será que tem alguém aqui para dizer: eu vou persistir? Persistir em Deus é se manter limpo. Persistir em Deus é se manter íntegro. Persistir em Deus é se manter em oração. Persistir em Deus é se manter em fé. Eu vou repetir. Persistir em Deus é se manter limpo. Por quê? Porque a Bíblia diz: aquele que está limpo, limpe-se mais ainda. Aquele que está sujo, suje-se mais ainda. Você está limpo? Mantenha-se limpo. Você é íntegro? Mantenha a sua integridade. Você tem vida com Deus? Então mantenha esse relacionamento através da oração. Você crê nele? Então exercite a sua fé. E como é que vem a fé? A fé vem pelo ouvir. E o ouvirá? Quando você abandona a palavra, você abandona a fé. Quando você abandona a palavra, você enfraquece na oração. Persistir em Deus é se manter limpo, íntegro, em oração e em fé. Mas eu quero terminar liberando algumas palavras proféticas sobre a sua vida. E eu não sei se tem alguém com fé, mas eu tenho fé para liberar. Você tem fé para receber? Você tem fé para acreditar? Fechei a Bíblia antes da hora. Mas eu vou te dizer, vou te liberar a primeira. Daniel 1, 17 e 20. Daniel 1, verso 17 e verso 20. Por quê? Porque tem 3 jovens que decidiram, 3 não, 4. Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Daniel, Misael, Ananias e Azarias. O nome deles não é Sadraque, Mesaque e Abidnego não, tá bom? Os seus nomes foram mudados. Os nomes deles são Azael, Misael, Ananias. Não, a Misael não. Não é Misael não. Não, Azael, Misael e Ananias. Gente, pelo amor de Deus. Verso 20. Oh Jesus, Ananias, Misael e Azarias e Daniel. E o que eu disse, gente? E como é? E o que eu disse? E como é? Vocês entenderam? Daniel, Misael, Azarias e Ananias. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom em todo tempo. Não perde a ligação. Fica comigo, porque a tua decisão de permanecer em Deus em 2026, isso eu quero liberar sobre a tua vida. Se você tiver e decidir permanecer em Deus em 2026, você não será como todo mundo. Eu vou repetir, você não será como todo mundo. Você será acima da média. Você não será como todo mundo. Deus vai te colocar acima do comum. Deus vai te colocar acima da média. Eu vou repetir isso aqui porque é de Deus. Se você decidir persistir em Deus em 2026, se prepare, Deus vai te colocar acima da média. Porque quando Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, Ananias
Ananias, Misael e Azarias decidiram não se contaminar, decidiram ter uma vida íntegra, decidiram se manter limpo, decidiram se manter em oração, decidiram se manter em fé. A minha Bíblia diz no verso de número 17: ora, esses 4 jovens, Deus deu a eles conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. E o verso 20 diz: e em toda matéria de sabedoria e inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, o achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e astrólogos que haviam no seu reino. Perceba, Deus deu inteligência, sabedoria, visão e sonhos. Quem persiste em Deus, abre a mão para receber. Deus tem inteligência, sabedoria, visão e sonhos. Inteligência, sabedoria, visão e sonhos. E Deus não vai te colocar igual a todo mundo. Quando o rei chamou a prova, 10 vezes mais, 10 vezes mais, 10 vezes mais. O rei olhou e disse: não tem ninguém melhor que eles, não tem ninguém mais sábio que eles, não tem ninguém mais capazes do que eles. Oh meu Deus! Eu não sei se tu acredita, mas se tu decidir persistir em Deus, eu tenho mais uma palavra profética para a tua vida e para o teu 2026. Deus te dará amigos de oração e propósito. Os amigos de Daniel não eram amigos de copo, não eram amigos de baseado, não eram amigos de praia, não eram amigos de balada, eram amigos de oração e propósito. Se você decidir persistir em Deus, Deus te dará amigos de oração e propósito. Daniel 2:17. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Aí o verso 19 diz: então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Preste atenção aqui. Daniel chegou e disse para os amigos assim: olha, ou a gente ora ou todo mundo morre, ou a gente ora ou todo mundo padece, ou Deus faz alguma coisa, ou a gente vai pagar um pato junto com todos os magos e astrólogos. Só que lembra que Deus deu a eles visão, sonhos, sabedoria e inteligência. Quem permanece em Deus vive tudo aquilo que Deus dá. Eu vou repetir isso aqui: quem permanece em Deus vive tudo aquilo que Ele libera. E quando eles oraram em propósito, Deus deu resposta. Deus revelou o sonho do rei a Daniel, e aquilo que ninguém realizou, aquilo que ninguém foi capaz de interpretar, aquilo que ninguém foi capaz de fazer. Tu não entendeu ainda. Se tu tivesse entendido, tu já tinha dado um glória a Deus. Mas eu vou liberar isso aqui para a tua vida. Aquilo que ninguém no reino foi capaz de fazer, quem decidiu perseverar, quem decidiu persistir, quem decidiu se manter limpo, quem decidiu se manter em oração, quem decidiu se manter íntegro, quem decidiu se manter diante de Deus com a sua fé inabalável, viveu, realizou aquilo que ninguém foi capaz de fazer.
Então deixa eu liberar para a tua vida a tua persistência. Vai destravar na tua vida aquilo que ninguém na tua casa nunca fez, aquilo que ninguém na tua família nunca fez, aquilo que ninguém nessa geografia nunca realizou. Porque quem persiste em oração vive o que ninguém vive, faz o que ninguém faz. Ah, meu Deus, tem alguém para crer nessa palavra? E se você estiver ligado, eu libero o versículo 22 para a tua vida. Porque para quem persiste, Deus revela o oculto e o escondido. Verso de número 22 do capítulo 2. E Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com Ele mora a luz. O que Deus não mostrou para mago, o que Deus não mostrou para astrólogo, o que Deus não mostrou para vidente, Deus mostrou para um servo fiel e persistente. Então se prepare, porque se você decidir perseverar em Deus, em 2026, se você decidir perseverar em Deus, Deus vai revelar o oculto e o escondido sobre a sua vida. Deus não vai te deixar enganado. Deus não vai te deixar confundido. Deus não vai te deixar sem saída. Deus não vai te deixar sem direção. Deus não vai te deixar sozinho. Quem quer mais? Quem quer mais? Eu quero entregar. Deus, se você tivesse a mão assim para estender agora, porque o que eu vou liberar agora é poderoso demais. Está lá em Daniel 3, a começar do verso 16. Deus vai te livrar do fogo, vai te fazer livre no fogo, vai passear contigo no fogo, vai te fazer sair do fogo como se nunca tivesse entrado no fogo. Não, vou repetir isso aqui. Vou repetir para você entender o que Deus vai fazer na vida de quem decide persistir em Deus, de quem decide persistir em oração, de quem decide se manter limpo, de quem decide se manter íntegro e de quem decide se manter em fé. Como é que vai ser? Eu te digo, Deus vai te livrar do fogo, Deus vai te fazer livre no fogo, Deus vai passear contigo no fogo e vai te fazer sair do fogo como se nunca tivesse entrado no fogo. Pastor, como é que vai ser isso? Daniel capítulo 3 vai dizer que eles vão articular. Articular o quê? Articular que ninguém poderia não se dobrar diante da imagem do rei Nabucodonosor. E quando a buzina tocasse, todo mundo tinha que se dobrar. Só que Sadraque, Mesaque e Abednego estão dizendo assim: se dobrar diante de um Deus estranho, adorar a imagem de um rei, isso me faz desistir do meu Deus. Porque a minha Bíblia diz que o meu Deus não divide a glória dele com ninguém. Então eu não adoro a outros deuses, eu não adoro a imagens, eu só adoro ao Deus vivo. E eles estão dizendo: eu não vou me dobrar, eu não vou desistir, eu vou persistir no chamado, no propósito. E olha, rei, fica tu sabendo que o nosso Deus é poderoso para nos livrar. E se Ele não nos livrar, mesmo assim, eu não vou me dobrar. Mas para quem decide persistir, pastor, Deus livra do fogo. Pastor, mas espera aí, eles entraram no fogo. Mas eu te provo que Deus começou a livrar antes de entrar no fogo. Quem quer entender isso aqui? Vamos lá. O rei disse assim: amarra eles.
O rei disse: amarra eles. Agora pega eles, pega os homens mais fortes, os mais, aqueles da academia, bombadão. Pega os bombadões do reino, os fortes. Pega os amarrados. E agora aquece a fornalha 7 vezes mais. E preste atenção que diz o texto. Quando os grandes e fortes chegaram na fornalha, lançaram eles, mas morreram. Do lado de fora do fogo, quem foi lançar morreu. Se quem foi lançar morreu, o que é que deveria ter acontecido com Sadraque, Mesaque e Abidnego? Ter morrido fora do fogo. Só que Deus não começou a livrar dentro. Deus começou a agir antes. O rei disse: aquece 7 vezes. Eu vou matar. Eu vou destruir. Mas antes de lançar, Deus já estava lá. Então eu vou te dizer, se você persistir em Deus, Deus não vai te livrar no fogo. Deus já vai te livrar do fogo. O rei até vai aquecer. O fogo até vai existir. Mas antes de tu entrar nele, já vai estar protegido. Não, para tu entender o que eu estou dizendo aqui, é como se o céu tivesse envolvido eles. Então diz para eles assim: haverá uma cápsula de proteção. Haverá um envolvimento de Deus antes do fogo. Quem lançou, morreu. Deus livrou do fogo. Aí agora o que aconteceu? Perceba. Quando eles caíram no fogo, eles entraram a mar. E o que é que aconteceu no fogo que era para matar? Aquilo que estava amarrando. E quem entrou no fogo amarrado agora está de pé e andando. Preste atenção. Entrou no fogo para morrer. Aquilo que o amarrava o fez livre. Então quem foi que disse que o fogo vai te matar? Quem foi que disse que essa cilada vai te destruir em 2026? Quem foi que disse que essa armadilha vai te parar em 2026? Porque até aquilo que tentaram te limitar vai cair por terra. Até aquilo que tentaram te paralisar vai ser destruído no fogo. Porque fogo que Deus está não mata. Fogo que Deus está não prende. Fogo que Deus está não destrói, não consome. Lembra da sarça? A sarça queimava, mas não destruía. Porque o fogo de Deus não mata. O fogo de Deus não destrói. Mas o fogo de Deus te torna livre. Eu sinto Deus aqui para dizer: o fogo de Deus em 2026 vai te fazer livre. O fogo de Deus nesse ano vai te fazer livre. E sabe o que é melhor, pastor Glaucio? Fica de pé aí. Pastor Mário, vem para cá. Pastor Marco, vem aqui. O Sadraque, o Mesaque e o Abidnego entraram amarrados, mas agora estão livres. Mas não estão sozinhos. Com eles tem um 4º homem. E eles estão passeando na praia de Copacabana. Alguém está olhando e dizendo: era para morrer,
era o fim dela, era o fim dele. O casamento era para estar falido, a empresa era para estar quebrada, o ministério era para estar destruído, mas com eles está passeando o quarto homem. O quarto homem está com eles. O quarto homem está com eles. O quarto homem está com eles. E o fogo não mata, não queima, não destrói, não faz dano, não toca na roupa, não toca no cabelo, não faz nada, porque com eles está o quarto homem. Nabucodonosor, fica aí, sobe. O Nabucodonosor está olhando e vai dizer: não lançamos 3? Não lançamos 3, Mas eu vejo 4. mas eu vejo 4. Chama eles para fora. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Sadraque, Mesaque e Abidnego, Vem para fora. vem para fora. Entraram amarrados, estão saindo andando. Entraram jogados, estão saindo de pé. Entraram com sentença de morte, estão saindo vivos. Agora perceba o que a Bíblia diz. Perceba o que a Bíblia diz. A sua roupa não se queimou, não tinha cheiro de fogo, não tinha vestígio de fogo. Os seus cabelos não foram tocados pelo fogo. A sua roupa não foi danificada pelo fogo. O seu corpo não foi tocado pelo fogo. Por quê, pastor? Porque Deus livra do fogo, Deus entra no fogo, Deus passeia contigo no fogo e vai te fazer sair do fogo. Diga para eles assim: como se nunca tivesse entrado no fogo. 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 Era para estar queimado, gente. Era para ter marcas. Era para ter prejuízo. Mas saíram de lá intactos. Porque quem persiste em Deus, Ele te livra do fogo, entra contigo no fogo, passeia contigo no fogo e te faz sair do fogo como se nada tivesse acontecido. Será que tem alguém para pegar essa palavra essa noite? Diga assim: 2026, o fogo não te mata, o fogo não te queima, o fogo não te destrói, o fogo não te aprisiona. Deus estará com você. Deus estará com você. Deus estará com você. A igreja de pé. Deus estará com você. Depois eu vou pregar essa mensagem de novo com a parte B. E eu vou encerrar essa noite dizendo para vocês que quem persiste na terra recebe também no céu. Como assim, pastor? O melhor de tudo para quem decide persistir em Deus é a eternidade, não é o terreno.
E olha que o que eu disse aqui é poderoso. Ele vai entrar no fogo contigo, ele vai passear no fogo com você, ele vai te livrar do fogo, ele vai te fazer sair do fogo como se nunca tivesse entrado nele. Só que melhor do que tudo isso é o que Deus promete para quem persiste na eternidade. Porque eu encerro dizendo para vocês, Apocalipse 2,17: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, aí eu vou trocar, ao que não desistir. Porque só é capaz de vencer quem não desistiu. Só é capaz de vencer quem não parou na trajetória. Só é possível vencer quem não desistiu, quem não parou, quem não retrocedeu. Então, ou seja, o vencedor é quem persistiu, sim ou não? Teve obstáculo, mas persistiu. Teve luta, mas persistiu. Teve fogo, mas persistiu. Teve afronta, mas persistiu. Teve guerra, mas persistiu. Teve calúnia, mas persistiu. Teve acusação, mas persistiu. Teve dores, mas persistiu. Teve lágrimas, mas persistiu. Teve espinho na carne, mas persistiu. E para quem persistiu, para quem venceu, aí ele diz assim: darei de comer do maná escondido, dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, na qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Preste atenção, não acabou não. Apocalipse 3,5: ao que vencer, será vestido de vestes brancas, que de maneira nenhuma lhe riscarei o seu nome do livro da vida. Confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Ainda não acabou não. Apocalipse 3,12: ao que vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do nome Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. E não acabou não. Apocalipse 3,21: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. E não acabou não. Apocalipse 21:7: ao que vencer, herdará todas as coisas. Eu serei o seu Deus, e ele será para mim um filho. Então quem decide persistir, vai ter o nome escrito no livro da vida, vai ter veste branca como a neve, vai ter uma pedra branca com seu novo nome, vai herdar o céu e vai ser chamado Filho de Deus. Ao que persistir, Filho de Deus é o teu nome. O céu é o teu lugar. O livro da vida terá o teu nome. Mas nome de quem? De quem não desiste. O nome de quem? De quem não retrocede. O nome de quem? De quem não joga a toalha. De quem não abandona a palavra, a oração, a fé. Oh meu Deus do céu, sinto a presença dele aqui para te dizer. Quem sabe você entrou aqui dizendo: meu último culto, eu já comecei o ano pensando em parar. Eu já rompi o ano pensando em desistir. Eu já cheguei até aqui pensando em jogar a toalha de uma vez por todas. Na minha história, na minha vida, no meu ministério. Então Deus me deu essa palavra só por causa de você. Por quê? Porque Ele não tem prazer em quem desiste. Porque o reino do céu não é para quem desiste. O reino do céu é para quem persiste e vence. E com Jesus, você pode vencer. Sabe por que algumas coisas não deram certo na tua vida ainda? Porque você está sem aquele que te pode se fazer vencedor. Como assim? A minha Bíblia diz: em Cristo Jesus, somos mais do que vencedores. Quem sabe você entrou aqui longe de Deus, afastado do seu caminho,
Eu disse aqui também essa noite, para Deus só existe um caminho, o caminho do céu. Deus não quer que você recue. Deus não quer que você retroceda. Se você está entre nós esta noite, você está afastado do caminho do Senhor ou nunca entregou a sua vida a Jesus, essa é a noite de você decidir perseverar em Deus. Mesmo em meio aos medos, mesmo em meio aos obstáculos maiores e mais fortes do que você, se você tiver a palavra, se você tiver a oração, se você tiver a fé, você não vai parar, você não vai desistir. Pastor, mas eu já parei uma vez, já fui aí na frente e já parei. É, porque você abandonou a palavra, porque você deixou a oração e porque você abandonou a fé. Mas se você está aqui esta noite, é porque Deus tem uma oportunidade para você continuar. Lembra que eu também disse aqui? Jonas e Elias foram parar no ventre do peixe numa caverna. Mas quando eles decidiram recomeçar, continuar, restartar a sua vida, o seu ministério, a graça de Deus e o Deus que nunca desiste de nós os alcançou. Deus tem prazer quando você decide recomeçar. Pastor, o senhor pode provar isso? Claro que posso. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, o céu entra em festa, o céu se alegra. Mas quando alguém recua, a Bíblia disse: a minha alma não tem prazer, ela se entristece. Se você está entre nós esta noite, precisa voltar para Jesus ou entregar a sua vida a Ele, eu te convido agora, peça licença onde você estiver, venha ao altar, eu quero orar por você. Pastor, eu cheguei afastado. Pastor, eu cheguei distante de Deus. Pastor, eu cheguei aqui pensando em desistir em diversas áreas da minha vida. Essa palavra foi para você. Recomece, persista, não pare, não desista, não retroceda, não jogue a toalha, não volte para o lugar de onde você nunca deveria ter ido. Os porcos não é o teu lugar, a lama não é o teu lugar, a casa do Pai é o teu lugar, a casa do Pai é o teu lugar, a presença do Pai é o teu lugar. Será que nós temos um casal de jovens para acompanhar eles? Para cuidar deles, para orar por eles, para interceder por eles? Agora, quem sabe você que está aí no teu lugar guerreando, que também está longe de Deus, que também precisa recomeçar, precisa continuar, precisa persistir em Deus, quer tomar essa decisão? Se você precisa tomar essa decisão, olha para quem está do teu lado, para ele, para ela, para alguém que está na frente ou atrás. Diga para ele ou para ela: me ajuda, eu preciso voltar, eu preciso recomeçar, eu preciso persistir. Nós vamos cantar um trecho, enquanto nós estivermos adorando ao Senhor. Você é livre para sair do seu lugar. Nada pode te prender no teu lugar, nada pode te deter no teu lugar. Se você precisa voltar para Jesus, se você precisa entregar a sua vida a Jesus, tome essa decisão essa noite. Vamos? Vai valer a pena mesmo, e vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena, eu sei que vai, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Quando o grande
chegar. Quando o grande dia chegar. Quando o grande dia chegar. Eu cantarei, eu cantarei. Eu cantarei. Diga, Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Vai valer a pena Senhor, persistir. valeu a pena. Vai valer a pena se Valeu a manter pena limpo. mesmo. Vai valer a pena se manter íntegro. Senhor, valeu a pena. Vai valer a pena ter uma vida de oração. Valeu a pena. Vai valer a pena servir a esse Deus. Vai valer a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Se você precisa tomar essa decisão enquanto eu estiver orando por eles, nada pode te prender aí. No meu coração, está faltando uma pessoa aqui na frente, mas eu não posso ir aí te buscar, a decisão precisa ser sua. Porque eu comecei essa mensagem te dizendo que desistir ou persistir é uma decisão. O que eu posso fazer é o que eu estou fazendo, insistindo pela tua vida, persistindo pela tua vida, pela tua alma, pela tua história. Se eu pudesse dar um conselho, eu te diria: não saia daqui da mesma forma que você chegou. Se você precisa voltar, enquanto eu estiver orando por eles, pede licença e volte. Peça licença e caminhe até o altar. Dê um passo de persistência diante de Deus esta noite. Tenta de novo. Tenta de novo. Tenta de novo. A igreja estende a mão para cá. Eu vou repetir enquanto eu estiver orando. Você pode sair do seu lugar e eu vou orar também por você. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui está esse casal, esses jovens, que estão diante do teu altar, reconhecendo o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Pai, como igreja, nós declaramos que nenhum principado ou potestade terá legalidade para agir na vida deles a partir de agora. Eles vão sair daqui esta noite com seus pecados perdoados e o nome escrito no livro da vida. Senhor, os ajuda a se manterem firmes na rocha que é Cristo. Que a partir de hoje eles jamais se apartem dos teus caminhos. Que permaneçam firmes até o soar da trombeta, até a volta de Jesus Cristo. Porque quando esse dia chegar, encontraremos com Ele nos ares, nos assentaremos à mesa com eles e seremos servidos por Ele nas bodas do Cordeiro. Pai, nós os abençoamos pelo poder do nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar um lindo aplauso ao Senhor. Que bom que você veio. Foi por amor a você. Bem-vindo à nossa família. Sejam bem-vindos a Devec Uaíba. É uma honra recebê-los aqui. Quero dar um presente da nossa igreja para vocês. Anotar o nome e o telefone rapidinho, para a gente continuar orando, intercedendo por vocês. Se vocês desejarem, eu, pastor Alain, pastora Josi, minha esposa, vamos ter a grata satisfação de poder conversar com vocês, aconselhar, direcionar, tomar um café. Se não toma café, uma água, uma Coca-Cola, um suco, não tem problema. Mas a gente vai ter o prazer de atender e cuidar de vocês, se vocês assim desejarem, tá bom? Esse povo lindo que está aí atrás, eu tenho absoluta certeza que eles vão desejar ser uma família para vocês, se vocês quiserem. Então, antes de passar pela porta, dá uma olhadinha assim rapidinho, ó. Sejam bem-vindos à família Devec Uaíba. A Sofia e o Gabriel vão acompanhar vocês aqui numa sala, para a gente anotar o nome e o telefone de vocês e poder presentear vocês em nome da igreja, em nome do nosso pastor e em meu nome também, tá bom? Vou pedir que vocês acompanhem eles aqui, em nome de Jesus. Glórias a Deus! Dê mais um lindo aplauso ao Senhor.
Cadê o pastor Mário? Estava aqui agora, gente. Cadê o pastor Mário? Foi onde? Passou para lá ou para lá? Corre, pastor. Pastor Mário é o nosso líder de família aqui da igreja. E hoje nós vamos orar por família. Eu vou com a pastora lá para a porta de novo. Vou ungir você, a sua casa, a sua família. Mas enquanto ele estiver orando aqui, você, se não trouxe a foto, põe aí uma foto desse parente no seu celular. Isso. Enquanto ele estiver orando aqui, pode subir. Enquanto ele estiver orando aqui por famílias, logo após a oração, pastor Glaucio vai dar a bênção apostólica. Tá bom? Então, você já está indo para casa, já está acabando, são 10h10. A gente já vai encerrar o culto já. Tá bom? Então, em nome de Jesus, eu vou lá para a porta. O pastor Mário vai fazer uma oração aqui pelas famílias. Salvação, libertação, cura. Tudo aquilo que envolve a tua casa, a tua família. Haverá uma resposta de Deus. Você crê? Haverá sinais de Deus. Você crê? Esse ano será o ano da salvação de Deus. Você crê? Será o ano do poder de Deus sobre a sua casa. Você crê? Então, quando você colocar na foto aí desse parente, desse filho, desse marido, dessa esposa, dessa pessoa da sua casa, desse pai, dessa mãe, ore com fé. Não deixa só o pastor orar aqui não, ora você também, por ele. Porque você conhece o nome, você conhece a causa, tá bom? Você sabe aquilo que Deus precisa libertar, você sabe aquilo que Deus precisa operar na vida dele ou na vida dela. E se você está com a sua família aí, se ajunte a ela, tá bom? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar, queridos. Guerreiro na guerra, envergonhado, calado. Ele é alvo de flecha. Ele é alguém que está propício à morte. Então agora libera a palavra. Fala o motivo, fala o nome. Entrega tudo. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, digno é o Senhor de honra, glória e louvores. Estamos aqui, Senhor, nesse profetizando 2026, para colocar as nossas famílias diante do Senhor. Nós cremos, Tu és o Deus da família, Tu és o Deus que projetou isso tudo, e há um desejo no nosso coração, entrar no céu com a nossa família. Por isso agora, nós queremos Te agradecer pela nossa família, mas queremos Te pedir agora, meu Pai, toma cada membro da nossa família nas Tuas mãos, toma a nossa casa nas Tuas mãos. Senhor, nós cremos que há pessoas aqui agora orando por filhos, por esposas, por maridos. Meu Pai, agora toma na Tua mão essa foto que está sendo apresentada ao Senhor agora. Senhor, esse nome que está sendo falado agora, Pai, recebe agora. Nós Te clamamos, entra com a Tua provisão, entra com a Tua resposta. Nós cremos no milagre, nós cremos no sobrenatural, e nós vamos dar testemunhos de famílias abençoadas, restauradas, renovadas, avivadas, frutíferas, para a glória do Teu nome. Nós Te louvamos assim e abençoamos as famílias no nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém e amém. Aplaude ao Senhor Jesus. Aplaude ao Senhor Jesus. Glórias a Deus. Que Deus abençoe sua vida. Está saindo abençoado aqui essa noite, meu irmão? Sai com a sua vitória aqui em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, meu Deus, muito obrigado por esse culto abençoado. Agora despede o Teu povo em paz, em segurança. Leva-nos para casa, Senhor, que nós venhamos viver tudo aquilo que nós colhemos desse altar na noite desse dia para as nossas vidas e ver se concretizar para a honra e glória do Teu santo nome. Muito obrigado, que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo, sejam com a sua igreja hoje, para todos sempre. Todos digam: sai com a vitória em nome de Jesus.